Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado financeiro, na companhia, é claro, do meu parceiro de todas as tardes, o Rafael Lara, que também vai fazer um giro em tempo real do fechamento do mercado nessa segunda-feira, dia 28 de junho. São agora 4 horas e 36 minutos e a gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado financeiro. Após dia de volatilidade, o Ibovespa engata queda puxada por bancos e commodities e segue operando abaixo dos 128 mil pontos. E para falar sobre isso, eu vou chamar agora o Rafael Lara, que tem aí um panorama, ele sempre está acompanhando como é que está o movimento do mercado nesse momento. Rafa, fala pra gente como é que está o Ibovespa agora. Tá certo, Hanna, boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui no BMC Now. Hanna, hoje realmente o dia foi bastante volatilidade no Ibovespa. Ele operou ali na casa da mínima de 126.629 pontos e uma máxima de 128.067 pontos. E nesse momento, ele, chegando próximo agora do fechamento, ele está ali por volta na neutralidade, aos 127.162 pontos, numa leve queda de 0,07%, além também, das ações de bancos e commodities. O que impactou também foi o anúncio da OMS de que agora ela recomenda a obrigatoriedade de uso de máscaras, mesmo em países com a vacinação já avançada, por conta da variante Delta, que a gente vai comentar mais para frente, né, Hanna? Tá certo, Rafa. Vamos dar um giro então, aproveitar e fazer o nosso giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. S&P 500 está com ligeira alta aí de 0,20%, Dow Jones com queda de 0,50% e Nasdaq com alta, única em alta, com 1,24%. Vamos ver então como é que está o dólar nesse momento, que começou a se recuperar aí ao longo do dia, mas agora está em queda novamente de 0,16%, sendo comercializado a R$ 4,92. O barril do petróleo também segue em queda nessa segunda-feira, com queda de 1,53%, sendo comercializado a $72 o barril. E ainda de olho no mercado internacional, a Johnson & Johnson fez um acordo de 230 milhões de dólares com o estado de Nova York, que proíbe a empresa de promover opioides, e a fabricante confirmou ainda que encerrou a distribuição desses produtos nos Estados Unidos. A Giovanna Locatelli tem mais informações sobre isso. Os opioides não serão mais vendidos aqui nos Estados Unidos pela Johnson & Johnson. Para as pessoas entenderem um pouco, opioides são analgésicos de alta potência e o que ocorre é que aqui nos Estados Unidos existe um problema social que muitas pessoas estão viciadas em opioides. Então essa questão virou muito mais do que comercial e sim um problema de saúde pública. O gabinete da Procuradora-Geral de Nova York, Leticia James, em um comunicado neste final de semana, disse que o acordo proíbe a Johnson & Johnson de promover opioides por qualquer meio e proíbe o lobby sobre esses produtos em nível federal, estadual ou local. A Johnson & Johnson não comercializa opioides nos Estados Unidos desde 2015 e encerrou totalmente o negócio em 2020. Como parte do acordo, a empresa resolverá as reclamações relacionadas aos opioides e alocará os pagamentos ao longo de 9 anos. Também poderia pagar 30 milhões de dólares a mais no primeiro ano se a Câmara Executiva no estado aprovasse uma nova legislação criando um fundo de liquidação de opioides, de acordo com o comunicado à imprensa do escritório de James. O acordo segue anos de processos judiciais por estados, cidades e condados contra grandes empresas farmacêuticas por causa da crise de opioides, que matou quase 500 mil pessoas nos Estados Unidos nas últimas 2 décadas. Então essa, como eu falei anteriormente, é uma questão que vai além do comercial, ela pega uma questão de saúde pública e a gente acompanha essas informações. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E a XP Investimentos e a Bluetree, uma das maiores empresas de assessoria financeira do país, anunciaram hoje a criação de uma nova corretora de investimentos. O novo negócio pretende ter sob custódia até 100 bilhões de reais até 2025, além de triplicar o número de agentes autônomos de investimentos. Parceiras há 12 anos, a XP ficará com 49,9% da sociedade, enquanto a Bluetree terá 50,1%.
0,1% de participação. A Blue Tree, antiga Blue Trade, possui escritórios em 13 cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia. E a empresa tem captação média de R$500 milhões por mês e já anunciou também que tem intenção de fazer um IPO. As companhias que já possuem, na verdade, mais de R$10 bilhões sob custódia, e a nova corretora depende agora de autorização do Banco Central e deve entrar em operação nos próximos 12 meses. E vamos ver então agora, antes da gente dar continuidade aqui no nosso BMC Now, nessa segundona aí que está começando, vamos ver quem está aqui pelo nosso chat, quem é que já está participando aqui. Vera Lúcia Oliveira já dando boa tarde, Rafa. A Gildo Araújo também já dando boa tarde aqui, já aproveite, já compartilhe também com seus amigos, seus familiares, para que todo mundo tenha acesso à informação de conteúdo, para que o mercado financeiro chegue mais longe com informação de qualidade. E também lembrando que o nosso portal está no ar, sendo aí alimentado o tempo inteiro, a equipe aqui, os redatores da BMC News, sempre atualizando, sempre com exclusivas, sempre com muita informação de qualidade e em primeira mão também. E hoje, a gente vai repercutir o nosso dia, como foi o mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Fernando Siqueira, gestor da Infinity Asset, e também a Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos, que vai trazer aí um panorama sobre os números que se destacaram nessa segunda-feira. E seguindo aqui com o nosso BMC Now, eu volto agora a chamar o Rafael Lara, que tem atualizações do mercado financeiro. Rafa. Exatamente, Hanna. A Multilaser divulgou o cronograma de seu IPO, que poderá movimentar mais de R$2 bilhões, de acordo com o Valor Econômico, o jornal Valor Econômico. A faixa de preço sugerida para a ação vai de R$ 10,80 a R$ 13. O período de reserva para a compra do papel é de 2 a 14 de julho, logo agora no fim dessa semana. E o preço deve ser definido em 15 de julho, com a estreia já prevista na B3 para o dia 19. Hanna. Obrigado, Rafa. E o mercado de higiene pessoal e beleza registrou alta de 5,7% nos primeiros 4 meses de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. O segmento de perfumaria foi o destaque, com alta de 22% nas vendas, puxado aí por datas comemorativas, como o Dia das Mães. Já os itens de higiene pessoal fecharam o período com alta de 11,4%. Os dados consideram o faturamento de fábricas sem contar com os impostos sobre as vendas. Mesmo com o resultado positivo puxado pela aceleração da retomada da economia, o olhar ainda é de cautela, por causa das altas taxas de desemprego e o crescimento de 8,9% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor nos últimos 12 meses. E ainda falando sobre esse setor, o Grupo Boticário anuncia shopping virtual com mais de 1.000 funcionários no controle. A empresa trabalha na estruturação de um marketplace especializado em beleza e bem-estar, que não venda apenas produtos do grupo, mas também de terceiros. A iniciativa faz parte de uma série de estratégias para tornar o Grupo Boticário mais digital, com a ampla contratação de profissionais especializados em tecnologia. De acordo com a organização, que emprega quase 12.000 pessoas, serão contratados cerca de 1.000 funcionários até dezembro deste ano, 50% a mais que as contratações feitas em todo o ano de 2020, incluindo desenvolvedores de software e cientistas de dados. No ano passado, o Grupo Boticário investiu R$250 milhões e teve faturamento de quase R$16 bilhões. Para este ano, a companhia planeja investir cerca de R$600 milhões em todo o país. E a balança comercial de produtos químicos atingiu a marca inédita de $33 bilhões até o mês de maio deste ano. E quem tem informações sobre isso é o Rafael Lara. Exatamente, Hanna. O pior resultado registrado pelo setor, de acordo com os dados relatórios de estatísticas do comércio exterior divulgados
nesta segunda-feira pela Associação Brasileira da Indústria Química. O déficit em bases anuais é resultado de importações de 45 bilhões e 200 milhões de dólares e de exportações que representam aí a casa de quase 12 bilhões de dólares em produtos químicos, considerando taxas de crescimento de 9,4% e de 7,4% na comparação com os dados de 2020. De acordo com a entidade, o saldo negativo entre os meses de janeiro e maio deste ano cresceu 27% para 14 bilhões e meio de dólares. E durante esses meses, os produtos químicos mais importados pelo país foram os farmacêuticos, os intermediários para fertilizantes e resinas termoplásticas, que juntos representaram 52,2% do total importado, somando quase 20 bilhões de dólares aí, Hannah. Tá certo, Raf. Depois de 19 anos, da compra da fabricante de chocolates Garoto pela Nestlé, o CAD decidiu reabrir a análise do processo de fusão das duas empresas na semana passada. A compra foi anunciada no início de 2002, mas foi reprovada pelo CAD em outubro de 2004. O argumento para o veto é que a fusão prejudicaria a concorrência no mercado de chocolates, já que se tratavam de duas das maiores empresas no setor. A Nestlé entrou na justiça e conseguiu em 2009 a anulação do julgamento no Conselho. Na época foi determinado que houvesse um novo julgamento no CAD, o que ainda não aconteceu. Desde então foram proferidas outras sentenças no caso. A última foi no mês de abril deste ano, mas o impasse ainda não foi resolvido. A Nestlé disse em nota que não comentará a decisão do CAD, mas que desde a aquisição manteve investimentos sólidos na Garoto. E eu chamo agora ele de volta, Rafael Lara, que tem mais informações sobre aquisições. Rafa. Exatamente, Hannah. Dessa vez, o banco americano JP Morgan anunciou a compra de 40% do banco digital C6 Bank por um valor que ainda não foi divulgado. Fundado em 2019 por ex-executivos do banco BTG Pactual, o C6 já possui na carteira mais de 7 milhões de clientes e está presente em todos os municípios do país. Já o banco JP Morgan atua há quase 60 anos no Brasil, como banco de investimentos, asset management e outras áreas. O segmento varejista, com a marca Chase, oferece uma ampla plataforma de produtos para consumidores nos Estados Unidos e conta com mais de 55 milhões de clientes ativos digitalmente. Hannah. Obrigado, Rafa. Falando agora, sobre a reforma tributária, hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com o André Gordon, sócio da GTI, que comentou sobre a tributação e de que forma o conflito de interesses entre administradores e acionistas pode impactar no mercado. Vamos acompanhar. Tem uma pergunta aqui no chat do Gabriel Carvalho. Ele fala o seguinte: e a questão do conflito de interesses entre administradores e acionistas, você acha que tende a aumentar, pois a tributação no topo foi modificada? Bom, teve uma isenção, não sei se eu peguei corretamente, mas, por exemplo, hoje as empresas elas fazem pagamentos aí, por exemplo, com stock options, para os seus administradores, os executivos, sem ter todo o ônus tributário, Isso também vai cair e obviamente, eu pessoalmente eu não gosto de stock option, tá? Eu sou acionista, Eu, como cotista do fundo, eu olho muito a perpetuação da empresa no longo prazo e eu não vejo nos programas de stock options, em geral, alinhamento. Eu vejo uma fonte de pagar um valor e emitir ação e depreciar até a atuação, Então, sobre esse aspecto, acho que isso até melhora, Você vai traduzir tudo para dinheiro, O salário de executivo é dinheiro, eventualmente o bônus seguindo os parâmetros, Mas você desestimula um pouco esse stock option, que é um stock option que, em geral, tem lockups pequenos e o executivo recebe para vender, Ele já considera quase um salário, E também, obviamente, bem colocado aí pelo ouvinte, o risco agora em vez de pagar dividendo, buscar outras formas de remuneração. Empresa de capital fechado, isso é imediato, Em vez de você pagar você vai fazer conta e vai ver como você consegue, porque hoje as empresas são leves, Tudo você paga no faturamento e a remuneração é via dividendo. A partir do momento que você pede esse benefício do dividendo, você deixa também você vai ter ônus, mas
também você vai querer o bônus aí de estar, por exemplo, com uma folha aí, com o benefício de INSS, FGTS, etc. Então, isso muda também. Agora, numa empresa aberta, né, que o acionista, eu dou exemplo, por exemplo, uma Ezetec, que é uma empresa que os acionistas eles têm uma parte muito grande do capital e que faz todo sentido receber via dividendo, né, já que seria o ganho, e acaba que eles beneficiam todos os demais acionistas. Eventualmente, se isso aí alterar a política de dividendo das empresas, sem dúvida nenhuma, o minoritário acaba sendo prejudicado, porque ele recebia aquele dividendo, e eventualmente o controlador ele pode entender que talvez o melhor benefício para ele não seja dividendo, enfim, seja outro, a recompra de ação, enfim. E aí a recompra de ação tem gente que vive de dividendo, né? Que não quer vender ação todo mês para pagar a conta, ele quer ganhar o dividendo. Então, assim, eu pessoalmente, quando você fala em tributar dividendo, você já está incorrendo uma bitributação, né? Você tributou o resultado, o dividendo é o que sobra. Então, por que você está tributando o que sobra? Só faz sentido se você trocar. Mas, enfim, de fato, a gente vai eventualmente aumentar alguns conflitos de interesse. Você vai diminuir alguns e aumentar outros. Tá certo, então, olha, são agora 4 horas e 52 minutos. Eu chamo Rafael Lara novamente para a gente saber como é que tá. Dá um panorama aí pra gente, Rafa, do Ibovespa, como é que tá no momento? Perfeito, Hanna. Vou até atualizar aqui para a gente trazer a melhor informação aqui, a informação mais fresquinha para o nosso espectador aqui. O Ibovespa aqui no começo do programa estava operando ali numa leve queda, né, de 0,1%, virou, agora pronto, talvez tenha sido muito pé quente, né, Hanna? E agora o Ibovespa está numa leve alta ali de 0,02%, praticamente na neutralidade, aos 127.278 pontos. Hoje, entre as maiores altas, temos no momento Local Web, Banco BTG, né, o BPAC 11, Qualicorp, ali a Ambev, né, com uma alta de 2,89% e TOTUS com uma alta de 2,63%. Entre as maiores quedas, temos hoje a BR Malls, Azul, Iguatemi, JHSF e a Vale 3 ali, completando o nosso carinhosamente chamado de Z5 aí do dia. Hanna. Valeu, Rafa. Vamos dar continuidade, então, aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o Fernando Siqueira, gestor da Infinity Asset, para comentar com a gente o cenário do mercado aí dessa segunda-feira. Fernando, tô vendo que você já está aqui com a gente. Primeiramente, obrigada, né, por conseguir um tempinho aí para participar aqui com a gente do BMC Now. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Opa, vamos começar então. Pode ficar à vontade, pode falar o tempo que você achar necessário para cada pergunta, fique à vontade mesmo. Vamos começar então. Okay. Fernando, eu gostaria de começar a nossa conversa, né, para fazer uma análise, né, aí do Ibovespa, né, que hoje passou aí o dia preocupando com a variante Delta da Covid-19, né, principalmente após a recomendação da OMS para a obrigatoriedade do uso de máscaras, mesmo em regiões com a vacinação mais avançada. Queria que você me falasse aí como é que você avalia, como é que vai ser se essa volta da Covid pode afetar o mercado a médio e longo prazo. Pandemia, tá? Isso que vai ser um evento importante para o mercado financeiro, que a gente teve ao longo aí dos últimos meses uma recessão muito forte causada pela pandemia. A gente já saiu da recessão, mas ainda não saiu da pandemia, tá? O isolamento continua, várias restrições de mobilidade, então a pandemia ainda não acabou, tá? Então eu acho que o que vai acontecer nos próximos meses é que a pandemia tende a acabar à medida que a vacinação avança, pelo menos aí com pelo menos uma dose para praticamente toda a população. Tem alguns pontos aí que podem retardar, essa variante Delta é um deles. Outro ponto é que aqui no Brasil a gente já está, parece que, vivendo uma terceira onda, os números de casos voltaram a bater recordes recentemente, então esse processo pode ser atrasado um pouco, é possível ver aqui no Brasil, acho que o risco hoje a gente vê algumas novas medidas de restrição de mobilidade nas próximas semanas. Claramente isso poderia ter um impacto no mercado no curto prazo, mas eu diria que a médio prazo, nos próximos 6 a 12 meses, ainda o que está na minha cabeça é que o grande evento para o mercado vai ser vamos dizer, se alguém decretar o fim da pandemia aqui no Brasil, né? E a gente tem uma situação mais parecida com os Estados Unidos e outros países que já estão com mobilidade praticamente livre internamente.
E isso, obviamente, tende a ter um impacto positivo nas ações que dependem mais de mobilidade. Pelo menos essa é a minha visão hoje. Acho que o grande potencial de alta nos próximos 6 a 12 meses aqui no Brasil é nessas empresas de mobilidade. Os demais setores eu vejo com bastante cautela. Tá certo, Fernando, vou chamar aqui para nossa conversa também o Rafael Lara, que sempre também tem muitas perguntas, sempre participa bastante aqui. Rafa. Tá certo. Fala, Fernando. Novamente seja bem-vindo aqui ao BMC Now. Queria saber um pouco as suas expectativas para o segundo semestre na Bolsa de Valores, né? Agora você acha que agora vai, né? Principalmente se tiver aí uma declaração de um fim da pandemia aqui no Brasil? Não, em resumo, minha visão é assim, é cautelosa para a Bolsa como um todo, como eu falei. Eu vejo esse grupo de, vamos chamar assim, de empresas dependentes de mobilidade como o mais favorável, assim, onde eu vejo mais espaço para uma alta consistente. Para a Bolsa como um todo, eu diria que a gente vai ainda oscilar para cima, tá? Esse é um termo bastante comum fora do Brasil, tem alguns termos em inglês para isso, mas o mais provável é que a gente oscile para cima, porque assim, a minha tese, tá, é que toda vez que tem uma recessão, os mercados caem bastante, tá? Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Então a gente viveu essa recessão no começo do ano passado, a Bolsa caiu, todo mundo sabe o que aconteceu, e normalmente, uns 2, 3 meses antes do fim da recessão, quando você começa a ver que você já está chegando no pior momento, que o fundo do poço está ali perto, e que está ali para frente você vai ter uma melhora, o mercado antecipa e ele sobe muito rápido. Então, em geral, tem uma alta aí de mais ou menos 40%, 50% em intervalos curtos de mais ou menos 6 meses. Tá? Passado isso, você tem uma segunda fase da alta do mercado, que é uma fase onde a Bolsa sobe muito mais lentamente e com muito mais volatilidade. Então, é nessa fase que a gente está hoje. Então, olhando a Bolsa como um todo, o que vai acontecer é isso, a gente vai continuar oscilando para cima. Por vários fatores, inclusive o mais importante deles é essa recuperação econômica de uma forma geral, tá? Mas é uma alta pequena. Por isso que eu estou concentrando a discussão onde tem espaço para subir mais. Eu diria que hoje, um dos poucos lugares que eu vejo potencial para uma alta mais consistente é nessas empresas de mobilidade, porque elas são empresas que nesse ciclo vão ser aquelas empresas que vão performar bem no final do ciclo. Tá certo? Então, a gente já teve uma recuperação econômica, tem empresas que vão bem no início do ciclo, outras vão mais bem no meio e outras vão melhor no final do ciclo. Nesse caso específico da pandemia, o que a gente viu? Quem foi bem no começo do ciclo foi as empresas que não precisavam de mobilidade, que eram as empresas chamadas de tecnologia. Essas empresas ganharam muito no começo da pandemia. Depois você teve uma segunda onda de alta ali, que foi principalmente por conta das empresas de commodities, e os bancos também ajudados. Isso tem muito a ver com o que aconteceu nos Estados Unidos, a eleição nos Estados Unidos ajudou nesse aspecto. Teve outro fator importante, que foi o aumento do preço de commodities, e aí teve um impulso fiscal muito forte nos Estados Unidos, na China, na Europa, todo o mundo inteiro tentando estimular a economia. Isso acabou favorecendo essas empresas de commodities, e a gente está entrando, na minha cabeça agora, um terceiro movimento de alta dentro desse ciclo atual do mercado, e ele vai ser liderado por essas empresas de mobilidade. Tá? Então, esse é o mindset que eu tenho para os próximos meses. Tá certo. Agora eu queria falar um pouco sobre a reforma tributária do ministro Paulo Guedes, que impactou negativamente o mercado na sexta-feira passada, com a tributação dos dividendos e dos fundos imobiliários. Eu queria saber a sua opinião sobre o projeto dele, como você enxerga que isso pode afetar o mercado financeiro? Olha, eu acho que um bom pedaço já foi precificado na sexta e hoje, principalmente nos bancos, empresas de shoppings, algumas empresas imobiliárias que são as mais afetadas. Isso já foi bem assimilado. O mais provável daqui para frente é que de fato isso passe. Eu acho que isso era uma ideia já antiga. Essa questão da pejotização favoreceu as empresas a pagarem muito dividendo, mas é um dividendo que no fundo é como se fosse um salário. Então, se você tem uma empresa, não precisa pagar imposto, ela paga o salário como dividendo. O outro que paga o salário normal, ela paga imposto. Então, o governo está tentando acabar com isso. Então, provavelmente isso vai passar. A tributação de dividendos, ela também deve passar. Só lembrando, assim, voltando um passo atrás, tentando dar uma perspectiva histórica. O juros sobre capital próprio, por exemplo, ele já foi amenizado lá pelo Joaquim Levy, ainda no segundo mandato da Dilma. Tá? Se eu não me engano, foi ele ou um pouco depois, mas enfim, a ideia já veio com ele. E não acabou naquela época, mas ele já foi reduzido. Tá? Agora a gente está dando um segundo passo nessa linha, que é reduzir. Tá? E naquela época, lá, o Joaquim Levy já tinha antecipado algumas linhas gerais de que poderia ser uma reforma tributária no Brasil, e ele já falava também
dessa questão de voltar a tributar dividendos, acabar com algumas isenções, por exemplo, de fundo imobiliário, fundo exclusivo. Então, isso já vem acontecendo gradualmente e a minha cabeça é que vai acontecer mais ainda. O mais provável é que não seja exatamente o que está ali naquela proposta divulgada na sexta, mas um bom pedaço daquilo vai ser aprovado. Provavelmente a tributação de dividendos, por exemplo, ao invés de 20%, é 15%, tá? Mas em linhas gerais o programa passa. Então, essa questão do juros sobre capital próprio que já tinha sido amortizada no passado, já tinha sido reduzido o benefício no passado, está sendo eliminado. Tributação de dividendos, também colocando uma perspectiva histórica, o Brasil não tributa dividendos por um acidente histórico, porque a gente tributava dividendos no passado, aí começou uma discussão de não tributar dividendos nos Estados Unidos, isso na época ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele se antecipou e acabou com a tributação de dividendos no Brasil. Tá? Só que os Estados Unidos manteve a tributação de dividendos lá. Tá? Então, aqui, por esse acidente da gente tentar se antecipar o que poderia acontecer nos Estados Unidos, a gente acabou não tributando dividendos mais. E agora está voltando com essa tributação. Então, assim, boa parte ali do que está sendo feito na proposta é uma linha que já vinha sendo discutida há um bom tempo. O último ponto, essa redução, ainda que muito pequena, da tributação de empresas, também é algo que faz parte, é uma discussão antiga, que o Brasil se tributa demais a produção, tributa demais a produção e também tributa demais as empresas, e tributa um pouco menos a renda das pessoas. Então, eu tinha uma certa ideia de tentar reduzir um pouco essa tributação nas empresas, que acabava gerando menos competitividade para as empresas brasileiras. Muito foi discutido, né, no mercado financeiro, principalmente na sexta-feira, sobre a questão da reforma poder acabar afastando um pouco os pequenos investidores, né, principalmente a longo prazo, já que um fundo imobiliário, sei lá, uma cota de R$100 pode pagar R$1 ao fim do mês, então com uma tributação maior, isso afastaria, né, a pessoa a longo prazo. Qual a sua visão sobre a reforma em relação a atrair novos investidores, né, já que, teoricamente, né, o mote da Bolsa de Valores, até pelo menos até agora, né, tinha sido atrair novos clientes, né? A gente tem 3 milhões de investidores num país com 220 milhões de habitantes. Você acredita que essa reforma ela pode acabar afastando, pode acabar alterando os planos, ou o investidor pode acabar revendo, né, sua estratégia de investimento, talvez ali colocando agora em empresas com, né, foco no crescimento próprio, ao invés de dividendos para si mesmo? Olha, assim, ajudar não vai ajudar, não tem o que dizer. Mas era uma distorção. Se você fica ajudando, criando distorções, dando isenção para uma coisa ou outra, obviamente não é tão bom assim. E o mercado já tem bem maduro, o número de investidores é muito grande, então eu acho que, assim, ainda que prejudique um pouquinho na margem ali, não vai ser um grande evento, não, mesmo para investidores individuais. E vale lembrar que, assim, quando você cria essas distorções, por exemplo, fundo imobiliário, o investidor pessoa física não pagava, mas o investidor institucional ele tinha que pagar imposto sobre os dividendos, então é uma situação esquisita. Né? Essa situação esquisita gerou esse tipo de indústria de fundo imobiliário que a gente tem no Brasil, que é uma centena de pequenos fundos, né, voltados exclusivamente para a pessoa física. Acho que o caminho que vai acabar acontecendo, por exemplo, nessa indústria de fundo imobiliário, é você tentar ter fundos maiores, com uma gestão mais ativa, e aí buscando tanto investidor pessoa física quanto investidor institucional, né, mais parecido com o que acontece no resto do mundo, particularmente nos Estados Unidos, no México, que também tem uma indústria grande de fundos imobiliários e que não é tão assim focada em pessoa física, né? Aqui a gente, por conta desse benefício fiscal para pessoa física, você desenvolveu uma indústria que fosse mais fácil de vender para pessoa física, uma gestão passiva, aquele fundo que tem um único ativo, e aí você sabe pelo nome, você vê lá Shopping Jardim Sul, então você sabe que aquele fundo imobiliário está investido exclusivamente no Shopping Jardim Sul ou coisa desse tipo. Né? Agora é mais provável que a indústria migre para um outro, migre para investidores tanto pessoa física quanto jurídica, tentando ganhar não só dividendos, mas também ter ganho de uma administração mais ativa dos fundos, e com fundos maiores, né, que seria também, favoreceria novos investidores institucionais. Né? Eu acho que o ponto na minha cabeça é essa, eu acho que essa vantagem para a pessoa física, ter um produto foi importante para desenvolver esse mercado, mas eu acho que o mercado já está bem maduro para não precisar mais disso para evoluir. E o caminho natural agora que vai acabar essa isenção nos fundos, por exemplo, imobiliários, é você ter fundos maiores. Tá certo. Vamos passar agora aqui a bola para a Hanna. Hanna, vai daí.
Valeu, Rafa. A gente vai fazer uma pausa aqui, bem rapidinha, na nossa conversa com o Fernando, para fazer, né, o nosso giro de notícias. O Banco BR Partners ganhou a licitação para fazer a avaliação do grupo Eletrobras em seu processo de capitalização. As informações, quem traz para a gente sobre esse leilão é o Rafael Lara. Exatamente, Hanna. A seleção ocorreu após o envio pelos bancos contatados de propostas que foram analisados, na realidade, mandadas depois de analisadas pela própria companhia. A avaliação econômico-financeira é um dos primeiros passos para que a estatal caminhe para a sua privatização. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou o parecer da medida provisória que lhe permite a saída da União do controle da empresa de energia elétrica. Com isso, o governo pode seguir com seus preparativos para a emissão de novas ações da companhia, que está prevista para o primeiro trimestre de 2022. Com as novas ações, a participação do governo na Eletrobras será diluída, igual a gente falou aqui a semana inteira passada. Hanna. Valeu, Rafa. E a Livraria Leitura de Belo Horizonte informou que planeja abrir neste ano 14 lojas, ante as 8 que foram inauguradas em 2020, consolidando-se então como a maior rede de livrarias no país. Serão no total 94 unidades. E a Leitura avança em espaços deixados por concorrentes como a Livraria Cultura e a Saraiva, ambas atualmente em processo de recuperação judicial. O investimento previsto para o ano é mantido em sigilo e o investimento por loja está avaliado, pode variar entre R$800 mil e R$2,5 milhões de reais. E a rede também pretende abrir neste ano 3 megalojas, uma em Recife, outra em Salvador e mais uma no Nordeste do país. As outras 11 serão de portes menores. Considerando a estimativa média de aportes, a Leitura deve investir de 16 milhões a 18 milhões de reais na expansão e transferência de lojas. Seguindo agora, com a nossa atualização do mercado, são agora 5 horas e 8 minutos, o mercado fechou, mas segue aí atualizando os números. Eu vou saber com o Rafa agora, como fechou o Ibovespa nessa segunda. Hanna, nesse momento o Ibovespa parece que ele vai fechar na neutralidade, a gente ainda não sabe exatamente como o Ibovespa fechou, porque são 5 e 7, ainda tem o aftermarket, os índices ainda operam, mas dá para a gente ter uma boa noção de como ele vai fechar. Nesse momento ele está numa leve alta de 0,03%, a 127.299 pontos. Hoje, que ele passou ali entre a mínima de 126.629 pontos e a uma máxima de 128.067 pontos. Ele teve ali então um dia de grande volatilidade com os assuntos que a gente estava repercutindo agora há pouco, com o nosso entrevistado, o Fernando. E entre as maiores altas do dia temos CVC, com uma alta de 3,62%, Qualicorp com uma alta de 3,3%, BTG com uma alta de 3,12%, Localweb com uma alta de 2,93% e Raia Drogasil com uma alta de 2,75%. Já entre as maiores baixas temos ali BR Malls, JHSF, Iguatemi, Azul e CSN. Hanna. Obrigado, Rafa, sempre trazendo aí pra gente tudo em primeira mão. A gente volta então, a conversar com o Fernando. Vamos agora falar sobre um assunto, que está sempre nos holofotes, Fernando, nos holofotes dos investidores, e das empresas de mobilidade urbana com a recuperação da economia. Queria que você falasse um pouquinho, como é que você enxerga esse setor para o investidor. Olha, eu vejo hoje, como eu falei no começo da nossa entrevista, eu vejo como o maior espaço para valorização. Se você olhar o que aconteceu com a Bolsa, é um dos poucos setores que ainda estão bem abaixo da máxima de 2019. E só lembrando, de novo, a economia já se recuperou, está perto dos níveis pré-pandemia, a mobilidade está voltando. Então tem muita demanda reprimida nesses setores, nesses grupos de ações. Então é onde eu acho que tem mais opções. Eu acho que se tiver alguma queda mais forte por conta desse risco de uma terceira onda, alguns anúncios aí sendo feitos, alguns alarmes sendo feitos por conta dessa variante Delta, a minha impressão é que há uma chance de aumentar posições nesse grupo. Tá? Porque um ponto que vale chamar a atenção é que a demanda caiu, mas tem uma demanda reprimida também muito forte nesse grupo.
né? Então você não tinha condição de atender, enfim, essa demanda, e é bem provável que isso volte. Um outro ponto que eu não comentei na primeira fala sobre essa questão da mobilidade, e que vale chamar a atenção do porquê que eu gosto desse grupo em relação ao Ibovespa. É porque esse grupo de mobilidade, de uma forma geral, frente de companhias aéreas, empresas de turismo, mais alguns outros, eles têm, mesmo varejo, eles têm muita empresa que são favorecidas com a apreciação do real, né? Enquanto a gente teve nos últimos 12 meses uma forte alta da Bolsa em empresas que ganhavam com real fraco, empresas exportadoras, esse grupo de mobilidade, de uma forma geral, incluindo companhias aéreas, empresas de turismo, mais alguns varejistas, entre outras empresas, são empresas que, de uma forma geral, se beneficiam com um real mais forte, né? E a nossa cabeça aqui é que o real tende a continuar se fortalecendo nos próximos meses, em função, entre outros fatores, pela própria aumento de juros aqui, que tem ajudado bastante. Em outro ponto também que vale chamar a atenção é que o real, durante um bom tempo, foi o pior ativo aqui brasileiros, comparado com bolsa, comparado com os títulos públicos, e ninguém tinha uma explicação boa do porquê que o real tinha um desempenho tão ruim, né? E olhando, assim, era uma certa anomalia, que você olhava os números de balança comercial, contas externas e tudo mais, e via que tinha vários motivos para o real estar num nível mais apreciado. Então, acho que essa tendência começou recentemente, acho que o grande trigger para isso foi o aumento dos juros, e ainda tem um espaço bom para o real continuar se apreciando e favorecendo também essas empresas de mobilidade, tá? Então, tem esses dois drivers, vamos dizer assim, que vão ajudar esse grupo. Então, a nossa visão é o setor com mais potencial de alta nos próximos 6 a 12 meses. Tá certo. Ó, vou passar a bola aqui novamente para o Rafael Lara, que tem mais perguntas. Rafa, vai daí. Tá certo. Fernando, hoje a gente viu as ações, né, do BTG, BPAC 11, com uma alta de 3,12%, e, se eu não me engano, nos últimos 5 dias ele está com uma queda aí de mais de 2%, né, no último mês com uma queda de 2%, nos últimos 5 dias com uma volatilidade de 0,9% de queda, e mesmo com as aquisições, né, que foram anunciadas pela empresa, com, né, o setor bancário aí dando uma resposta, né, com a recuperação econômica, como você acredita que o case da empresa pode melhorar, né, com a recuperação econômica? Você acredita que essa alta ela é apenas uma questão das aquisições, né, que rolaram, né, toda a aquisição do Grupo Universo, enfim, que empolgou o mercado? Ou você acredita que na realidade é uma questão da recuperação econômica com o setor bancário? Bom, acho que é um pouco de tudo, né? O BTG fez boas aquisições, sem dúvida. E o BTG está se beneficiando de um movimento também, que as pessoas estão falando de aprofundamento do sistema financeiro no Brasil, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Mas é um banco que tem mais ganhado com essa não é bancarização, mas aprofundamento do mercado. Então, essa migração dos agentes autônomos de investimento tem favorecido o BTG. O BTG também é um banco que mais bem ativo no mercado de ofertas públicas de ações, também de M&A, enfim, todo esse aprofundamento do mercado financeiro, ele tem sido bem aproveitado pelo BTG. Tá? Então, a gente vê com bons olhos, inclusive uma posição grande, relevante do nosso fundo. Eu acredito que essa tendência não vai mudar nos próximos 3 a 6 meses. Não foi uma questão, a recuperação econômica ajudou todo mundo, acho que levantou todos os barcos, mas as performances mais fortes do BTG tem mais a ver com ser um banco que está mais apto a captar esse aprofundamento do mercado financeiro no Brasil. E mais recentemente, eu acho que nos últimos dias, o que favoreceu também o banco é que dentro do sistema financeiro, eu acho que ele é menos impactado por essa reforma tributária, né? Então, essa reforma tributária impactou principalmente pelo benefício de juros sobre capital próprio, impactou mais negativamente os bancos comerciais, como o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil. O BTG foi relativamente pouco impactado. Eu acho que teve um pouco de rotação aí nesses últimos dias de banco comercial para BTG, um pouco por conta disso também. Tá? Então, de uma forma geral, o que eu vejo é isso. A recuperação econômica ajuda, porque obviamente você tem menos risco de inadimplência, tem mais operação de mercado de capitais acontecendo, entre outras coisas, mas esse processo de aprofundamento do mercado financeiro também tem acontecido, o BTG é o que tem mais se beneficiado desse movimento aqui. Tá? Então, acho que é um pouco disso tudo que tem ajudado. Entendi. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre os papéis da Localweb, né, que tem disparado mais de 30% nesse ano. Você acredita que chegou a hora dos investidores olharem para o setor de tecnologia nacional com mais força?
Olha, o que está acontecendo com o local, se você olhar hoje, não é só local web, toda essa parte de tecnologia, incluindo local web, TOTS, você mesmo falou, TOTS citou como uma das maiores altas da Bolsa, enfim, eles estão sendo beneficiados de novo. Esse setor sofreu e agora voltou a performar bem, e tem, acho que muito do que está acontecendo tem a ver com duas vertentes. Uma, obviamente, é o mercado brasileiro de e-commerce ganhando força, então, essa questão do uso de tecnologia cada vez mais forte, então isso favorece empresas como TOTS, local web, entre outras. Mas teve também um evento que foi muito importante para essa altas e baixas aí do setor de tecnologia, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se você olhar hoje, a Nasdaq está subindo 1% ou mais. Tá? Quando eu saí da mesa, estava mais de 1% de alta. Né? Então, sempre que essas empresas de tecnologia sobem lá fora, aqui também tem uma alta consistente. Tá? E essa alta tem a ver um pouco com os juros nos Estados Unidos. O que aconteceu? Depois dessas últimas reuniões do Fed, ficou claro que o Federal Reserve está pensando em retirar os estímulos monetários mais no curto prazo. Então, acabou acontecendo, se você tem um juros subindo mais rápido no curto prazo, a parte longa da curva de juros começa a refletir isso, e vendo que os juros se sobe mais rápido, ele pode cair mais rápido no futuro, e um pouco do prêmio que estava embutido em taxas mais longas começa a cair. O resumo do que aconteceu foi que depois desses últimos comunicados aí do Federal Reserve, as taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos começaram a cair, favorecendo essas empresas. Tá? Essas empresas são normalmente as mais sensíveis às taxas de juros de longo prazo, por um motivo simples: elas não têm resultado no curto prazo. Então, todo o valor delas depende dos resultados, dos lucros e dividendos que vão ser gerados nos anos seguintes, bem em futuro mais distante, vamos dizer assim. Tá? Então, quanto mais baixa essa taxa de juros de longo prazo, melhor, porque aí o valor presente desse fluxo de caixa, desses dividendos, enfim, ele é maior. Tá? Enquanto empresas igual, por exemplo, a Vale ou o Ambev, que dão um resultado muito grande já no curto prazo, essas empresas, o valor delas não está assim tão no longo prazo. Tá? Então, é basicamente essa associação que existe. Quando as taxas de juros de longo prazo começam a cair, essas empresas de tecnologia, que são empresas de múltiplo mais alto, ou seja, onde o valor dela está muito mais do que ela vai gerar de resultado no futuro mais distante, elas se beneficiam. Tá? Então, o que aconteceu foi esse fator, tá? Esse fator das taxas de juros lá nos Estados Unidos, taxas de longo prazo, caindo, que ajudaram bastante essas empresas de tecnologia. Tá? E, obviamente, que tem do lado doméstico que está acontecendo, essas empresas foram relativamente pouco impactadas pela reforma tributária, acho que isso é um ponto que ajuda, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem também o que eu acabei de falar, desses movimentos de bancarização, de aprofundamento do e-commerce, da internet, que é uma tendência secular, tá? Não é algo que vai acabar nos próximos 6, 12 meses, ou que acabou nos últimos trimestres. Enfim, é uma tendência secular e que isso tende a favorecer essas empresas também. Então, a gente gosta, eu tenho falado isso já há um bom tempo, né, que eu acho que duas coisas que eu sempre tenho mantido no portfólio são empresas com tendência secular de crescimento, que isso inclui empresas de saúde aqui no Brasil e também empresas relacionadas à tecnologia. Tá certo, Fernando, muito obrigado. Hanna, vai daí. Então vamos lá, né, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Fernando, eu queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores, se você pudesse aí fazer umas projeções aí para os próximos dias. Olha, eu prefiro uma posição um pouco mais longa. Como eu falei, eu acho que a tese central que eu estou trabalhando e que eu acho que ela é válida, apesar de simples, ela é bem válida, é essa de que nesse momento do ciclo econômico, no ciclo do mercado, a Bolsa tende a ter uma performance positiva, mas não é uma alta muito forte, é uma alta moderada. Aí, como eu falei, o mercado oscila para cima, então acho que o que vale chamar a atenção, as pessoas precisam ter paciência para tentar comprar quando tem uma correção, e não ficar comprando quando o mercado começa a subir, porque não vai ter um movimento tão forte de alta. Tá? Então, foi assim que aconteceu nos últimos, por exemplo, depois da recessão de 2008, teve uma alta muito forte logo nos primeiros 6 meses depois da recessão, mas depois o mercado tem uma performance mais modesta, mas ainda positiva, mas sempre nesse ritmo de oscilar para cima. Tá? Foi assim também depois da recessão de 2015, 14, 15, e vai ser assim de novo provavelmente agora. Tá? Então, acho que vale a pena esperar as correções para aumentar as posições, e quando tiver altas fortes, você tende a reduzir as posições. Eu acho que no nível macro, essa é a principal visão que eu tenho. No nível micro, que eu diria, de novo,
é olhar essas empresas de mobilidade, que são as que mais têm a se beneficiar com o fim da pandemia. Só lembrando que a gente já acabou, a exceção já acabou, mas a pandemia ainda não. Tá? Então, nesse fim de pandemia, de fato, a vida voltando ao normal, quem vai ganhar são essas empresas que dependem mais de mobilidade. Com certeza, tá certo. Então, a gente viu aí a análise do Fernando Siqueira. Fernando, obrigado. Espero receber você mais vezes aqui no BMC Now, não só no Now, né, mas em toda a nossa programação aqui da BMC News. Eu que agradeço o convite. Tá certo, obrigada. Vamos seguir aqui, né, com o nosso BMC Now, seguindo com a nossa atualização sobre o fechamento do mercado. E agora eu volto com o Rafael Lara, que já tem, nesse momento, a movimentação de todos os setores da Bolsa, é isso? Exatamente, Hanna. Vamos dar uma olhada na nossa fotografia, né, que a gente sempre traz aqui todo dia, no pré-fechamento, para a gente entender o que movimentou de fato o Ibovespa, que às vezes parece que foi muito neutro, né, mas na realidade a gente pode observar que no momento aí da fotografia que a gente tirou, né, todos os ativos estavam um retorno de 0,07% ali, né, de queda, com os materiais ali com uma queda de 1,07%, mas produtos básicos de consumo retribuindo, né, com uma alta de 1,60%, serviços financeiros, serviço de energia, uma leve queda de 0,4%, mas realmente o que chamou a atenção foi no setor de tecnologia da informação, né, com alta de 2,62%, o que responde um pouco também ali em relação às altas que a gente viu agora há pouco das empresas, né, TOTUS, Localweb, enfim. Bens de consumo e industriais estavam ali numa leve alta de 0,2% e imóveis com uma queda de 1,90%. Né? Então a gente pode observar aí que realmente o dia foi puxado pelo setor de tecnologia da informação, que só não puxou mais ainda o Ibovespa, porque o setor de imóveis ali teve uma forte queda, né, para os setores, uma forte queda de 1,90% hoje. Hanna. Tá certo, Rafa, obrigada. Seguindo aqui com o nosso giro, a Ambipar anunciou a maior aquisição de sua história, uma transação que vai dobrar sua receita no segmento de gestão de resíduos e que marca o início da internacionalização da empresa nessa vertical. A Ambipar está pagando cerca de 800 milhões de reais pela chilena Dizal. A Dizal faturou 503 milhões de reais nos últimos 12 meses, com margem de 18%. E a empresa é um dos principais players, né, de gestão de resíduos do Chile e opera também em países como Peru e Paraguai. A especialidade é atender mineradoras, incluindo clientes como a Anglo American e a Codelco. A aquisição será 100% paga em dinheiro e a Ambipar emitiu uma debenture de cerca de 900 milhões de reais para pagar essa transação. Esta é a 13ª aquisição da Ambipar desde que a companhia fez o seu IPO em julho do ano passado. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, a Equatorial Energia arrematou mais uma concessão de distribuição no país. Dessa vez, a companhia ficou com a empresa do Amapá, ACEA. Vamos acompanhar na reportagem. Em lance único, a Equatorial Energia arrematou a concessão da CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, em leilão realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na sede da B3 em São Paulo. Responsável pela distribuição de energia do Estado, a companhia opera atualmente por meio de concessão provisória, atendendo a demanda de cerca de 830 mil habitantes. Com a aquisição que aumenta o portfólio de ativos do grupo, a Equatorial ganhou o direito de exercer serviço público pelo período de 30 anos. De acordo com a presidência da empresa amapaense, o novo investidor, que também controla distribuidoras de energia do Norte e do Nordeste, deve assumir a administração da distribuidora até dezembro deste ano. A empresa pagou o valor mínimo de 50 mil reais pela concessionária, assumiu uma dívida bilionária e não quis abrir mão da flexibilização tarifária de parâmetros regulatórios. Ao assumir a distribuidora, a Equatorial também se compromete a fazer um aporte no valor de 400 milhões de reais, como está previsto nas condições com a privatização. A CEA passa a ter um novo investidor em meio a uma série de apagões no estado, o que para o Ministério de Minas e Energia é uma das concessões mais desafiadoras. E a Ultrapar anunciou acordo de venda de sua participação na ConectCar. O negócio foi de 165 milhões de reais ao Grupo Porto Seguro SA. A Ultrapar detinha a participação de 50% na empresa, que foi criada em 2012 por meio da Ipiranga.
dividia o negócio com a Redcar, pertencente ao Itaú Unibanco Holding, e outros 50%. A Conectcar atua em pagamento eletrônico de pedágios e estacionamentos, e a consumação do negócio está sujeita a determinadas condições, incluindo a aprovação das autoridades concorrenciais e regulatórias brasileiras. O pagamento será realizado em parcela única. Com a venda, o grupo diz que vai concentrar esforços e investimentos no Abastece Aí, que combina o aplicativo Abastece Aí e o programa de fidelidade Quilômetro de Vantagens em uma plataforma de pagamentos e relacionamento digital. Seguindo agora aqui com o nosso giro, a Suzano, maior produtora global de celulose de eucalipto, anunciou que vai precificar emissão de bonds ligados à sustentabilidade. E quem tem mais informações sobre isso é o Rafael. Exatamente, Hanna. Esses títulos prevêem que, caso a empresa não cumpra suas metas, as taxas da operação sofrem um certo acréscimo. Os bonds terão vencimento entre 2031 e 2032. Com retorno inicial, o juro norte-americano de 10 anos e um spread ao redor de 200 pontos base. O montante indicado pela empresa pode ter uma variação entre 500 e 750 milhões de dólares. Caso a empresa não cumpra com o acordado, terá que pagar 12,5 pontos base a mais sobre a remuneração do juro do título, que foi definido durante a emissão a partir de junho de 2027. Entre os objetivos está a redução do consumo de água e aumentar em 30% a quantidade de mulheres em seu quadro de liderança, que hoje conta apenas com 16% na empresa. Os recursos obtidos serão utilizados para o pagamento de dívidas e no resgate de outros papéis, com vencimento em 2024, emitidos pela Fibria. Hanna. Obrigado, Rafa. E a reforma tributária tem deixado muitos investidores preocupados. Entenda agora as principais mudanças na proposta. Veja na reportagem. Depois da volatilidade na última sexta-feira, a expectativa pela reforma tributária traz pontos importantes de mudanças, como a tributação de dividendos, mudanças nas taxas de imposto de renda e na tributação de fundos. Na renda fixa e nos fundos multimercados, a proposta prevê uma taxa única de imposto de renda de 15% ao ano. Agora, essa tributação varia de 22,5% a 15%, dependendo do tempo que o dinheiro fica investido. Outra mudança é a redução da cobrança de come-cotas para uma vez ao ano. Atualmente, ela é cobrada 2 vezes por ano. Já para o investidor de ações, a tributação de dividendos é o principal ponto. A taxa proposta é de 20%, sendo que fundo de investimentos de ações continua não sendo tributado. Já os fundos imobiliários foram ainda mais afetados com o fim da isenção sobre os dividendos para pessoas físicas e 20% de tributação. Lembrando que a reforma ainda é uma proposta que vai ser discutida no Congresso e pode passar por muitas mudanças, sendo que o período para discussão e aprovação será curto, 4 meses, para avaliar e validar tudo para o próximo ano. E a Qualicorp anunciou que chegou a um acordo com o Banco Inter para a comercialização de planos de saúde coletivos por adesão na plataforma Interseguros. A iniciativa vai permitir aos mais de 11 milhões de correntistas do banco o acesso aos produtos do portfólio da empresa de saúde. Inicialmente, será possível se filiar por meio do aplicativo e no total, a 7 entidades ligadas a profissionais liberais, servidores públicos, estudantes, consultores, empresariais, administradores, advogados e bacharéis em direito. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, as vendas no comércio eletrônico dispararam até maio deste ano, com crescimento de 153,5% em relação a 2 anos atrás, antes da pandemia. Quem tem mais detalhes desse setor, quem traz mais informações sobre isso é o Rafael Lara. Exatamente, Hanna. A alta nos primeiros 5 meses de 2021 em relação a 2020 já chega a 74,4%. De acordo com a Receita Federal, a pedido do jornal O Estado de São Paulo, o valor das vendas no e-commerce para pessoa física, empresas e para compradores no exterior atingiu 114 bilhões e 800 milhões de reais no acumulado de janeiro a maio deste ano.
Comparado ao mesmo período de 2020, foi observado um aumento aí de quase 50%, um aumento de 47%. Ante 2019, a alta é de 78%. Do total, 65 bilhões de reais em compras foram feitas por pessoas físicas, 46 bilhões por empresas e 2,7 bilhões de reais por compradores estrangeiros, de fora do país. Com os números, a Receita consegue ter um controle maior sobre a sonegação e evasão fiscal, com uma influência ali na sua arrecadação. Hannah. Tá certo, Rafa, obrigada. E a rede de restaurantes Madeiro concluiu a renegociação das condições de 160 milhões de reais em debêntures. O negócio da rede foi diretamente afetado pela pandemia e a Madeiro não vem cumprindo compromissos de emissão de debêntures desde o fim do ano passado. Atas de reuniões com debenturistas apontam falhas em pagamentos e em compromissos com garantias, atrasos na divulgação de informações, além também de desenquadramento financeiro. Na semana passada, a empresa ganhou um pouco mais de prazo de vencimento das debêntures por 6 meses, de janeiro para julho de 2022. O Madeiro também teve que concordar com o aumento da taxa de emissão de CDI, mais 3,6% ao ano para CDI, mais 8% ao ano. A empresa também se comprometeu a pagar uma espécie de multa no valor de 2 milhões e 400 milhões de reais. E falando agora em fluxo estrangeiro e mercado brasileiro, a Paula Moraes conversou hoje no BMC News com o professor, a gente tem essa informação já para vocês, ela conversou para falar um pouquinho mais sobre isso. Cabral, outro assunto aí que eu queria falar com você, eu queria falar um pouquinho do fluxo estrangeiro na Bolsa, né? A gente tinha até falado disso da tua última vez que você participou aqui. Os dados estão mostrando ali um grande volume, né? Comparado ali, comprando Bolsa, na verdade, aqui no Brasil. Queria saber como que você tem visto aí esse movimento. Vamos para emoção. Deixa eu tirar o caderninho que está apoiando a live, peraí. Cuidado. Tira com todo cuidado. Eu não poderia fazer isso, porque você sabe que eu sou um desastre em pessoa, né? Tá apoiando a live. Deixa eu pegar a minha própria cola de hoje, que eu não tenho os números de cor, mas eu tenho anotado. Vamos lá. Vê aí os números que fala o que você acha que isso pode representar para o mercado por aqui. O Banco Central, sexta-feira, divulgou um relatório que é mais completo do que o da quarta, que é todo o fluxo financeiro do mês até 22 de junho. Ele divulgou isso na sexta. E esse fluxo inclui toda e qualquer entrada de dólar por qualquer modo. IPO, follow-on, entrada ação direta, título público geral, tudo. E se você fizer a conta, do dia 1º a 22 de junho, entrou no ambiente econômico brasileiro 1 bilhão 690 milhões de dólares. E isso o Banco Central divulgou. Sendo 899 milhões pelo fluxo financeiro e 791 milhões pelo comércio exterior, IMPO menos EXPO, ok? Isso é o relatório do Banco Central. Se você arredondar esse 899 milhões de fluxo estrangeiro para 900 e multiplicar por 5, quer dizer que o fluxo cambial divulgado pelo Banco Central no mês de junho, do dia 1º até o dia 22, foi de 4 bilhões e meio de reais. O Banco Central afirma que tudo que entrou de bolsa e de renda fixa no mês de junho é 4 bilhões e meio. Somente ações do mercado secundário, não incluindo a IPO, entrou no mês 14 bi. Então nós temos 9 bi e meio aí que não veio externamente, mas fora as entradas do IPO. Então, se você fizer uma conta arredondada, nós temos uma parte, 2/3 ou mais dessa grana estava interno, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. Eu, particularmente, não acredito que o Banco Central esteja mentindo, que ele esteja manipulando dados. Então, significa o quê? Que parte considerável do fluxo já está local. Se continuamos passando as reformas, simplificar a tributação de investimento, que mude esse OVNI aí que está dentro de fundo imobiliário. Se a Eletrobras for bem sucedida na sua captação, tem mais tendência de aí sim entrar dinheiro novo de gringo para aplicar em Brasil e esse real valorizar. Mas os números divulgados pelo Banco Central do Brasil
na sexta-feira, demonstra que não foi dinheiro novo que fez o gringo comprar Brasil, e sim dinheiro que já estava internamente, tá? Então, esse concluindo o relatório que ele divulgou na sexta, em algum horário do dia. Eu li na sexta-noite. Então, tudo dando certo, o fluxo vem, esse fluxo vem, essa bolsa tende a esticar mais ainda e o real valorizar. Agora, cenas dos próximos capítulos. Passar reforma, Eletrobras bem-sucedida. Se o IPO da Havan for um sucesso, pode ser que entre mais dinheiro e etc. Você acompanhou, né, a análise do Alexandre Cabral, professor do IBMEC, que fez uma análise, né, sobre o fluxo estrangeiro e o mercado brasileiro. E a confiança da indústria no Brasil subiu para o maior patamar em 4 meses, em junho, sendo que nesse mês de junho, refletindo aí a melhora nas expectativas, embora os riscos como a escassez de consumos e alta em custos continuem subindo, né? A informação é da Fundação Getúlio Vargas e o índice de confiança da indústria teve alta de 3,4 pontos este mês a 107,6 pontos, máxima desde fevereiro deste ano. O índice de expectativas, né, o indicador da percepção dos empresários sobre os próximos meses, subiu 5,0 pontos em junho a 104,0 pontos, seu segundo ganho consecutivo após 4 meses de queda. Já o índice da situação atual, por sua vez, teve alta de 1,8 pontos, para a leitura de 111,3 pontos, no total, quebrando uma sequência de 5 quedas consecutivas. E agora, né, vamos falar um pouquinho sobre criptomoedas. Eu chamo Rafael Lara, que sempre está por dentro desse assunto, né? A gente já aproveita aí para saber informações e para ver também como é que está a cotação do Bitcoin nesse momento, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, hoje o Bitcoin está tendo um dia aí de uma forte alta, né, de 3,34%, operando aí aos R$170.763. Hoje que ele atingiu uma máxima ali de R$175 mil, né, e uma mínima de R$169.155. E a grande notícia do dia para o mundo das criptomoedas é o aniversário do Elon Musk, né? Elon Musk, que é tão polêmico, né, aí no mundo das criptomoedas, manda bastante tweet, às vezes tweets que fazem as moedas desabarem, às vezes explodirem, né? Tem muitos investidores de criptomoedas que têm um certo receio do Elon Musk, que hoje faz, né, 50 anos, salvo engano, exatamente, hoje ele faz 50 anos, ou seja, dia 28 de junho de 1971, né? E lembrando também que ele se mudou para uma casa agora, né, pré-fabricada, de 37 metros quadrados. Hanna, você iria, se você tivesse a fortuna do Elon Musk, de mais de 150 bilhões de dólares, você iria, né, mudar para uma casa de 35 metros quadrados? Olha, Rafa, não sei, casa dá trabalho, hein? Quanto menor for a casa, melhor. Vai saber, né, como era o trabalho aí na antiga casa dele, ter que cuidar de muitos cômodos, eu não sei, hein? Acho que ele foi um pouquinho radical. Eu mudaria para uma casa um pouco menor, não sei se tão pequenininha assim como ele escolheu. Tá certo, Hanna. Bom, então exatamente isso que importa. Hoje o Bitcoin aí numa alta aí de mais de 3%, 170 mil pontos, e com o dólar em queda, né? Então se o dólar estivesse ali numa casa, ali numa alta, talvez a gente poderia estar vendo um Bitcoin até um pouco mais, numa alta um pouco mais forte nesta segunda-feira, Hanna. Tá certo, Rafa. Vamos dar continuidade aqui no nosso BMC Now, então. A gente recebe agora a Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos, que vai fazer a leitura do dia aqui com a gente. A Marta aí que vem fortalecendo o time feminino no mercado financeiro. Marta, seja bem-vinda. Obrigada, Hanna. Boa tarde. Bom, já vou começar compartilhando a tela aqui com vocês. Opa, vamos falar lá um pouquinho, então. Marta tá? já está de casa, já conhece aqui. Já tô. Então vamos comentar um né? Já pouquinho está na sobre tela o aí, já Ibovespa, vamos né? ver. Vamos começar. O Ibovespa, ele está dentro ainda de uma tendência de alta. Achei muito interessante o que o professor Cabral comentou agora há pouco sobre essa questão do dólar, né, dos gringos estarem usando o dinheiro que já está aqui dentro do país para fazer as suas posições aqui em bolsa. Achei muito interessante isso, ainda reforça, né, a tendência de alta do Ibovespa. O que a gente está vendo no cenário de curto prazo é uma leve acomodação da pontuação do Ibovespa, que eu até comentei na semana passada que também não seria tão assustador assim, né? Nessa linha um pouquinho mais discreta que eu tenho aqui no gráfico, onde passa essa região do 26.700, foi bem
onde o índice chegou até a tocar hoje, vamos pegar a mínima, que é o 26.628, né? A linha está passando no 126.400 aproximadamente. É justamente o suporte dessa linha de tendência de alta de longo prazo, que começou lá em fevereiro desse ano. O que eu observo aqui é que se o índice voltar, o índice Ibovespa, não é índice futuro que a gente opera, o índice Ibovespa, se ele vier para casa dos 125.300 por ali, ele ainda não assusta tecnicamente, tá? Ele não passa um recado de vou continuar caindo e vou descer, vou entregar os pontos e é isso aí. Seria apenas um respiro, inclusive ficaria uma oportunidade bastante interessante para posicionar uma carteira comprada acreditando aí na continuação da subida do Ibovespa. Na sessão de hoje, especialmente, a gente vê o Ibovespa trabalhando na estabilidade, né, justamente na região do fechamento de ontem. Nesse momento, aí, o Ibovespa com 0,14 de variação, né, 17,23 da fechadinha ali, 0,14 de variação, bem pertinho do 0 a 0. E os destaques aqui para o índice hoje na movimentação, que não foram lá tanta coisa assim, a gente tem o destaque de queda para Vale, que foi responsável aí de um peso no índice aí de 244 pontos para baixo. E na alta a gente tem alguns outros ativos que se a gente juntar aqui os 10 primeiros da minha lista, a gente ainda não vê o mesmo peso que teve que teve só a Vale, né, com a queda de hoje, com 1,60% de queda. Então, nada de muito emocionante aqui na Bolsa na sessão de hoje. Agora eu estou pronta para atender os pedidos de vocês aí sobre as ações. Tá certo, então. Vou passar a bola aqui agora para o Rafael Lara. Sempre tem muitas perguntas aqui, muitas análises. Vai daí, Rafa. Tá certo. Marta, novamente, seja muito bem-vinda aí ao BMC Now, a casa, né? Sinta-se em casa aqui. Marta, eu queria te perguntar sobre a alta das ações da CVC, né? CVC que hoje subiu aí mais de 3,15%. Será que teria como você dar uma olhada pra gente, por favor? Claro, olha, a gente até olhou ela na semana passada, né? Tá bonitona aqui no canalzão de alta, que eu vou destacar o canal aqui. Tá cheio de linha aqui, mas vamos lá. Vamos trabalhar o canal aqui, ó. Essa aparência. Eu vou destacar aqui. Canal de alta, tendência de alta acima da média móvel, fazendo topos e fundos ascendentes. E na sexta-feira, né, fez uma sessão negativa que assustou, né? Ela abriu guepada para baixo, ali desceu bastante. Veio testar a região do fundo do canal e hoje, né, ela já abriu perto do fechamento de sexta-feira e acelerou para alta. Fechou o gap da sessão de quinta-feira e tá com uma carinha de que continua essa subida. Eu ia comentar que eu ficaria mais atento se ela estivesse acima dos 28,16, mas fechou em 28,65, tá sensacional, tá muito bonita a CVC, continua aí em tendência de alta. Para reverter esse cenário, ela tem que voltar a trabalhar abaixo dos 26,14, que já é abaixo de fundo anterior e abaixo da média móvel do gráfico diário e perdendo já esse canal de alta. Aí ficaria dando um sinal mais vendedor. Por hora, ela segue firme e forte. Tá certo. E agora, sempre lembrando aqui, para o pessoal que está nos assistindo, mandem aí seus papéis. A gente sempre tem bastante tempo aqui para falar com a Marta. Inclusive, aqui o Hamilton Lima Souza perguntando se você pode falar de DXP3. Nossa, essa me puxou, DXP3. Aí eu já não sei qual que é a empresa de cabeça. Eu não conheço. É a Dexus Participações. D de dado, tá, E de elefante, bem. XP de XP Investimentos, que você deve conhecer bem. Uhum. Dexus aqui. Conheço bem. Olha que bonitinha. Bom, eu dei uma olhadinha na minha lista de restritos, não tá ali, tá certo. Vamos olhar. Olha, o papel tá bem bonito, viu? Como é que é o nome da pessoa que pediu, perdão? Hamilton? O Hamilton. Aqui a gente também. Aqui não é só no programa lá do Datena que tem o Hamilton, a gente também tem o Hamilton aqui que está sempre com a gente. Tá joia. Hamilton, se você comprou esse papel aí no começo do ano, tá arrastando a sua compra, ou ainda que você tenha comprado em maio, tá? No mês passado, você tá muito bem, obrigada, hein? Só prestar atenção no seguinte, tá? Observando movimentação de ciclo, a gente vê as ondinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ela tá fazendo uma corretiva ABC, que a gente chama, né? Ela trabalhando ainda abaixo da média móvel, eu não tô falando que ela tá feia, não, tá? Ela ainda tá em tendência de alta, até se a gente puxar essa linha que une a região dos fundos desse ativo aqui, ela tá em tendência de alta ainda. O que acontece é que, ultimamente, ela vem apresentando mais volatilidade, o que deixa qualquer operação um pouco mais perigosa, né? Você precisa deixar uma folga maior nas suas operações para deixar o mercado trabalhar. Então, marca bem esse ponto aqui, eu vou falar para você já, aqui, ó.
R$39,34. R$39,34. É um suporte importante para esse papel. Perdeu essa linha, ele vira a cara de alta para baixo. Tá? Ele já trabalha abaixo da média móvel. Ele veio testar aqui, ó. Ele veio trabalhar abaixo da média, puxou uma barrona branca aqui forte e não teve força para se manter acima da média. Isso já dá sinal de algum descanso dessa alta forte que trouxe o papel, né, de março para cá. Então, R$39,34, suporte muito importante para esse DXP3. E para cima, uma resistência aqui na região dos R$46. Acima dos 46 pode ficar tranquilão, inclusive fica até um gatilho bonito para comprar. E abaixo do 39,34, quem está comprado, pensa aí algumas vezes antes de segurar o papel, porque pode vir uma queda um pouco mais intensa. Tá certo, a Marta aí sempre com uma análise muito legal aqui para a gente. Tem gente aqui mandando aqui, o Marcos perguntando se você pode analisar Mills. Eu estou até checando aquela listinha, Marta, para a gente já filtrar bonitinho aqui. Ele perguntando se você pode analisar Mills 3. E também perguntando se você pode analisar Neogrid 3, que eu também... Isso, não está na listinha aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu limpar aqui o... Tá. Mills, olha que gracinha a Mills, né? Ela veio puxando ali para cima, né, dessa média móvel de 21 períodos. Essa média, essa linha, gente, ela representa a média do preço dos últimos 21 dias de negociação, tá? Então é do último mês. Então, quando o ativo ele trabalha acima da média móvel, a gente entende que ele está em tendência de alta. E abaixo, a gente entende que ele está em tendência de baixa, que ele está trabalhando abaixo da média do último mês. Então, a gente tem Mills trabalhando acima da média móvel, porém, presta atenção que os últimos movimentos, ó, do começo desse mês para cá, está lateralizado. Isso pode dar um pouco mais de, vamos dizer assim, monotonia nas operações, talvez, acho que seja essa a palavra, tá? Marca aí um suporte que é relevante para o papel nessa região de R$ 8,10, abaixo disso pode acelerar a queda para a região dos R$ 7,60 ou ainda R$ 6,87. Para cima do 8,60, ele fica com uma carinha compradora mais convincente. Apesar dele estar trabalhando acima da média móvel, a gente percebe que a média ela não está com uma direção muito definida. Definida, vou desenhar agora aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso. Para tirar a subjetividade, eu digo, está em tendência de alta. Porém, eu presto atenção na inclinação da média. Se ela estiver sorrindo, eu falo, olha, realmente está bonitona, está apontando para cima, igual aqui. Agora, se ela fica meio olhando para frente, assim, ela não está mostrando uma direção certa para o papel, o que pode fazer com que o preço fique toda hora tocando na média. Ele não se afasta muito, então ele não toma uma direção convicta. Então, o papel está trabalhando nessa região de lateralização, então presta atenção para um rompimento convicto dos 8,60, ou seja, um fechamento no gráfico diário acima de 8,60, com próximas negociações usando o 8,60 como um suporte, tá? E se ele voltar para baixo dessa linha aqui do R$ 8,00, 7,99, aí eu acredito numa batida um pouco mais intensa, 7,57, 7,59 ou ainda a região dos 6,87. Tá certo, e NGRD3, se for possível, aqui o Marcos também perguntando se você pode, aqui mandou também um desde já agradeço. É Neogrid, né? Acho que é Neogrid. É isso aí, Neogrid. Aí a gente olhou ela. É um papelzinho novo, né? Ela fez a IPO no final do ano passado, não tem muito histórico para olhar. Inclusive, eu até comentei que quem estava comprado nela não tinha muita notícia boa para dar, não. A gente vê o papel trabalhando em tendência de baixo, abaixo da média móvel, marcando topos e fundos descendentes e perdendo bastante a volatilidade. O que me parece é que quem estava operando esse papel aqui no começo está perdendo o interesse. Inclusive, eu acredito que a liquidez desse papel deve estar bem prejudicada, tá? Neogrid não está com cara de que vai subir. Se você estiver comprado, se não for por questão de fundamento, eu sugiro que você observe aí uns parâmetros para fazer stop da operação, porque o papel parece que vai continuar nesse ritmo lento, porém baixista. Tá? Não tem absolutamente nada que me chame atenção para a Neogrid no sentido de estar virando para cima. Inclusive, fechou hoje na mínima do dia, né? Tem uma região que pode funcionar como um suporte no 5,55 e depois tem um gap um pouco mais para baixo em R$ 5,33, 5,35 por ali. Mas não tenho absolutamente nada no gráfico de Neogrid que me fale, agora está na hora de comprar. Então, cuidado aí. Tá certo. Agora também aqui, vamos ver aqui, o Marcos Sumeira falando se você pode ver PDTC3. A galera tá com os papéis excelentes aqui, Pagtec, eu não sei. É BP? Desculpa, PDTC3.
Até trava-língua, né, o negócio, o papel aqui. Pagitec Holding. Beleza, então vamos lá, ó. É interessante aqui, né? Fechou numa região de suporte super importante, abaixo da média móvel e saindo de uma lateralização. Se amanhã perder essa linha dos R$7, eu acredito no papel vindo para buscar esse outro fundo anterior aqui nos R$6, tá? Ele pode dar uma enroscada no 6,38 e aí eu ficaria de olho para comprar ele entre R$6 e R$6,38, tá? Com stop curtinho também. Tá com cara de venda. Padtech aí não tá bonita para comprar, não. Tá certo. Agora, mais gente aqui. O pessoal sempre engaja muito quando a Marta vem, é impressionante. O Helder aqui perguntando se você pode ver MYPK13 e Ioki Maxion. Eu não sei se estava naquela sua lista, viu? Vou até checar aqui. Vamos ver. De cabeça, não lembrar. Eu acho que não estava, não. Ioki Maxion, não né? Tá. Mas tá. É isso aí. Um papel sempre muito interessante, né? MYPK3 sempre tá aí, né? É uma small cap, né? Ela é considerada small cap, né? MYPK3. Ela é super volátil, né? Um papel super. Pra fazer day trade é uma beleza isso aqui. Faz tempo que ela é uma beleza fazer day trade. Mas, ó, pessoal, no curto prazo, o papel ele veio. Tá saindo de uma tendência de alta, né? Vou fazer os desenhos para ficar facinho de entender aqui. Vocês sabem que eu adoro contar ciclo, tenho mania disso, adoro isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, que eu comentei com vocês, né? O comportamento do mercado, ele costuma se movimentar em 5 ondas, né? São 3 direcionais e 2 que retraem, que dão um respiro desse movimento aqui. Então a gente já vê 1, 2, 3, 4, 5 e agora vem a corretiva, né? Que a gente chama de ABC, ou são 3 ondas também que corrigem esse grande movimento aqui. Por isso as corretivas, elas podem ser bastante estressantes, tá, gente? Tanto no sentido de o mercado ficar muito lateralizado, quanto no sentido de ele virar forte, a tendência e vir buscar o meio do caminho aqui, nesse pedaço onde ele já trabalhou, que eu vou mostrar esse pedaço com números aqui para vocês, ok? Acredito que o papel esteja saindo de uma pequeníssima congestão de curtíssimo prazo para testar a região ali dos 16,60, 16,70 e depois virar de novo para baixo, tá? Vir testar essa média móvel aqui como resistência, talvez um pouco mais para cima, no 16,70. Se passar de 16,70, aí eu acredito que vai subir de novo, tá? Se testar 70 e voltar para baixo, eu acredito no papel perdendo o fundo aqui no 15,50 e vindo buscar a origem desse movimento aqui nesse miolo, ó, que ele já trabalhou nesse miolo entre janeiro e fevereiro e abril e maio, justamente na transição do mês ali, tá? Então, abaixo de R$15,60, MYPK pode vir buscar a região aqui entre 14,45 e 13,88. Tá certo, Marta. O Diego Paganini aqui perguntando se você pode ver Curi 3, que eu não sei se fala Curry, né? É KU? Pode ser um sotaque. Não, é CURY3. Gente, eu fico pensando, por que eu tava olhando em bolsa que eu não vejo esses papéis? São não, papéis realmente, novos, assim, eu realmente, assim, eu descobri na semana passada que tinha Bombril, né? Eu nem sabia então, que tinha nossa, Bombril na bolsa. Então, porque eu tô há 12 anos na bolsa, eu até acompanho algumas IPOs, mas tem alguns ativos que as pessoas falam, o quê? Como é que é? Enfim, mas vamos lá, eu tô aprendendo aqui com vocês também, tô descobrindo papéis novos, olha só. Curi SA é um papel também jovem, não tem nenhum ano aí na bolsa, né? Abriu negociação em setembro do ano passado. Se a gente olha no longo prazo, ela também não tem tendência definida. Por quê? A gente vê bem marcada aqui uma região de topo, resistência, né? Onde o comprador cansou e o vendedor falou, agora dá licença, que a festa é minha. E aqui, nessa região aqui, um suporte, né? Um pouquinho para cima dos R$8. E o papel vem trabalhando nessas duas porções, essa superior e essa inferior. O papel agora faz pouco tempo, faz 1, 2, 3, 4, uma semana que ele vem trabalhando na porção superior dessa lateralização. Eu não acredito que o papel tenha muito fôlego para subir, não, tá? Ele tem uma resistência importante nessa linha dos R$10,55 e um suporte intermediário aí, justamente onde fechou hoje, nessa linha dos 10,23, 10,20 para baixo. Tem a média móvel como suporte, 9,98, no curtíssimo prazo está em tendência de alta, mas eu acredito que o papel, fazendo esse topinho aqui, ó, topinho arredondado, que eu gosto bastante, confio bastante nessa formação, eu acredito que o papel possa testar no curto prazo a região do 9,78, tá? No 9,78 ali eu até pensaria em comprar alguma coisa, porque eu percebi que nos últimos 2 meses, 9,78 atraiu força compradora. Então, Curi 3, não sei se é assim que pronuncia,
ela está em tendência de alta no curtíssimo prazo, fazendo um movimento de retração que pode vir até a região do 9,98. Se descer um pouquinho mais, 9,78 vem testar topo anterior, e aí pode ser uma oportunidade interessante para entrar no papel acreditando numa puxada também não muito violenta para cima. Para mudar esse cenário, eu falar assim, olha, eu acredito que o papel vai buscar as mínimas novamente, tem que trabalhar aqui abaixo dos 9,50. Tá certo, sempre muito precisa aí. A Marta aqui com a gente, o pessoal aqui no chat realmente gostando bastante da Marta aqui. Vamos lá, aqui o pessoal tá me mandando, o Helder aqui perguntou se você pode analisar CSMG3. Ó, eu acho uma delícia esse tipo de pergunta, porque ele é justamente a Copasa, né, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Copasa, vamos lá. Copasa tá liberado aqui para mim, tá. Não, Martinha, eu já tô aqui com a lista aberta aqui, a gente vai fazendo... aqui é rapidez. Tá joia. Beleza, olha só quanta retração de Fibonacci, que figura bonita. Bom, Copasa, lembra que eu acabei de falar para vocês que eu gosto de formações arredondadas, que eu confio nas formações arredondadas? É por isso, gente, porque elas não costumam mentir, tá? São formações mais lentas, mas elas costumam ser bastante convictas. Copasa fez essa formação. Quem quiser entender isso aqui como um topo triplo também fica à vontade, tá? Porque também é essa formação. E presta atenção que a média móvel, ela também, ó, fez um redondinho aqui e virando para baixo. Quando o papel perdeu a linha dos R$17, já veio descendo com força. Por enquanto, a gente não tem nenhum sinal de que o papel vá se segurar realmente e dar uma puxada para cima. Eu vou falar retraída para cima, porque agora o papel está em tendência de queda, tá? Ó, abaixo da média móvel e abaixo do último fundo que ele marcou depois de marcar um topo ali em cima. Testou hoje uma região de suporte que já foi testada aqui, ó. Olha só que legalzinho quando a gente presta atenção em padrão mesmo, ó. Tá vendo essa faixinha aqui? Ó? Olha esse intervalinho aqui, ó. Ele já veio testando esses níveis de preço justamente da atuação, quase da metade da range de hoje, tá? Da metade ali pro final da sessão. O papel já vinha testando bastante essa região dos R$16. Pode ser que atraia alguma força compradora aí? Pode ser. E aí, eu vou falar para vocês que eu fico mais confiante no respiro do papel no intradiário se tiver comprador querendo pagar R$16,10. R$16,09 para mim ainda não convence. R$16,10 eu acredito que o papel possa dar um respiro de 20, 30 centavos, mas sem reverter, por enquanto, esse canal ou essa tendência de baixa. Então, eu estou acreditando nesse papel vindo testar a região dos R$15,25. Tá certo. E Marta, para a gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, né? São 5h57 aqui, antes que a produção comece a puxar minha orelha. Você tem algum papel aí que está chamando sua atenção aí no seu dia a dia, enfim? Eu tenho, mas não é ação. Eu posso comentar de commodity aqui? Claro, sinta-se à vontade. Commodity agrícola, viu, Rafa? Olha, milho, a gente fez uma operação linda hoje de manhã, eu queria sair no 86, ele foi para o 88, olha só que coisa maravilhosa. Tecnicamente está chamando bastante atenção também. Estou acreditando que o milho vai buscar a casa ali dos R$90 em breve. Aliás, bateu o limite de alta hoje, por isso que não sai mais negócio desde as 2, 3 horas da tarde. Amanhã, dando sequência nesse ânimo todo, certamente a gente já vai buscar essa região dos R$90, testando a média aqui no gráfico diário. E ele pode ser que retome o fôlego, vá trabalhar acima da média móvel e num futuro muito próximo é possível que o milho volte para casa dos R$100. Então, CCMU, que é o código, né, o milho setembro, as commodities agrícolas estão me chamando bastante atenção de quinta-feira para cá, tá? O CCMU, eu até consegui pegar um trade da semana passada para hoje, e o que me chama atenção, né, gatilhos para próximas oportunidades, milho, boi e café, tá? O boi outubro, que também tá querendo virar ali para cima, vamos ver se ele vai trabalhar acima dos 318,5, e o café, que eu vou te falar uma coisa, eu não sei nem se eu posso falar esse termo aqui, não vou falar esse termo aqui não, mas eu vou falar, você vai entender. Eu tô com dor de atrasado, sabe? Aquele dor de, meu Deus, o bonde passou e eu dormi no ponto. Sim. Então, o café deu uma puxada ali para cima, saiu de um canal de baixa, passou para cima da média móvel e ele passou correndo, fechando na máxima do dia. Fechou uma configuração muito bonita para compra. Eu só fiquei um pouco chateada porque se eu comprar amanhã no rompimento do dia, o stop fica um pouquinho longo, né? Ainda mais quando o ativo é dolarizado, a gente tem que multiplicar por R$4,90, R$5, e aí no financeiro acaba ficando um pouco doído. De toda forma, a configuração está bastante bonita, então
para responder diretamente a sua pergunta, o que me chama a atenção para os ativos aí, que podem dar boas oportunidades na Bolsa: milho, código CCMU21, café, setembro, código ICFU21, e o boi outubro, BGIV21. Tá certo, Marta. Já posso pedir aqui para você tirar aqui a tela para a gente poder conversar aqui. Queria agradecer, viu, pela sua participação aqui no BM Senal. Sempre um prazer enorme te receber aqui às segundas-feiras. O pessoal aqui no chat também sempre comentando bastante. Seja novamente bem-vinda, né? Sinta-se à vontade para vir aqui no nosso programa, tá certo? Muito obrigada, é um prazer para mim, uma honra conversar com vocês aqui toda segunda-feira. Obrigada pelo convite. Tá certo, Marta, muito obrigado. Vou passar agora para a Hanna. Hanna, vai daí. Tá certo, obrigada, Marta, também pela sua participação. Então já começo me despedindo, né? A gente está estourando aqui o tempo. Ó, a Marta apareceu de novo. Marta, obrigada pela sua participação. E semana que vem a gente está junto aí de novo. Imagina. Então pronto, vamos despedir agora do Rafael Lara, né? Minha dupla aí de todos os dias. A gente se encontra então amanhã, Rafa? Exatamente, né, Hanna? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar no nosso portal e nas nossas redes sociais. Sigam a gente lá, né? @bmc.news. Queria mandar um abraço aqui no chat e sempre um beijo pra tia Vera, que sempre tá acompanhando a gente aí, né, Hanna? É isso aí, tem que sempre agradecer, que ela sempre tá dando audiência aqui. Tá certo, Rafa, BMC Now fica por aqui. Fique agora com o programa Geometria com o Guga Almeida. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.